Amém? Paz, Senhor, a todos, graças a Deus, mais um culto, Deus é fiel na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Eu vou orar aqui em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Deus maravilhoso, eu clamo a Ti neste momento, Pai. Pela Tua graça e a Tua misericórdia, eu peço a Ti, fala conosco em nome de Jesus, Pai. Toma o meu lugar aqui, Deus, ocupa em nome de Jesus, abençoa com o Teu poder, a Tua graça, ocupa o meu lugar aqui e segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, Deus, vem com o Teu poder, a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Peço a Ti, tira todo ladrão da palavra, em nome de Jesus, e nos dá a graça, Deus, em nome de Jesus, abençoa com o Teu poder e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Irmãos, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Deixa eu abrir aqui. 2 Reis 6, versículo 15 diz assim. Pode pôr King James. E o servo do homem de Deus, e no dia seguinte, Eliseu se levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, que haveremos de fazer? Irmão, o que eu quero trazer para nós hoje em nome de Jesus? Deus, diante de cada questão, vai surgir uma questão. Deus abre os nossos olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo. Olha só. Às vezes, o que eu quero falar é de revelação imediata. Alerta de Deus imediato. Tem coisa que Deus nos fala, que vai acontecer daqui um ano, daqui 6 meses, Deus vai dar direção, mas tem coisa que vai acontecer daqui para amanhã. E Deus nos dá, ou está acontecendo naquele momento, a gente entra numa conversa, entra num assunto e Deus nos dá direção. Olha só, presta atenção. O que ele fala? No dia seguinte, Eliseu se levantou-se ao romper da aurora. Levantou de madrugada, ao romper da aurora, e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, que haveremos de fazer? Às vezes, o que eu preciso entender? Surgiu situação, Deus tem já uma direção, um cuidado para a nossa vida. Coloca aí o 16. E o profeta acalmou dizendo: não tenhas medo. Irmão, estava cercado. O lugar estava cercado com um monte de soldado, um monte de carro, um monte de gente lá. Estava acontecendo um monte de coisa. Estava cercado o lugar. O que ele fez? Ele falou assim: não, menino, fica calmo. Fica calmo. O profeta acalmou dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Irmão, o que eu preciso? O que nós precisamos entender? Aonde você andar, aonde você for, aonde nós estivermos, Deus está nos cobrindo com os anjos dele. Ele não está falando aqui? E o profeta, e esses sinais seguirão os que crêem. O sinal vai seguir, nós cremos. O que ele está falando? E o profeta acalmou dizendo: não tenha medo, porque mais são numerosos os que estão conosco, os que estão com ele. O que nós precisamos entender? Deus em todo momento está nos cercando e nos guardando com cavalos e carros de fogo, com os seus anjos. Não tem uma situação para acontecer e nós não sabemos como lidar com aquela situação, mas na hora Deus já dá um escape, dá um livramento. Às vezes é coisa do dia a dia, coisa do trabalho, aí daqui a pouco surgiu lá uma questão, aí você pensa em fazer uma coisa, aí Deus já dá um livramento do outro, e o livramento vai em todas as áreas da nossa vida. O que eu preciso entender? O 17. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor
fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. O que nós precisamos entender? Pode surgir uma situação? Claro que pode. Nós estamos no mundo. Está surgindo uma situação, nós estamos no mundo. O que nós precisamos entender? Deus está nos cercando com cavalos e carros de fogo. Ele vai abrir a nossa visão espiritual imediata. Surgiu uma questão, irmão, não sei se a gente vai saber o que vai acontecer daqui um ano, o que vai acontecer com a nação. Deus tem dado revelações para muitos homens e mulheres de Deus que a gente tem visto se cumprir. E tudo que está na Bíblia, Deus está falando também. E tem dado revelação. Agora, o que eu preciso entender? Deus está cuidando da nossa vida. Ele vai abrir a nossa visão espiritual imediata. Surgiu uma questão, Deus vai dar o discernimento clarinho daquilo que está acontecendo. Peraí, o profeta, o que foi? Tá cercado aqui o lugar com cavalos e carro, tem um monte de gente aqui. O que a gente vai fazer agora? Não, filho, não fica desanimado não fica preocupado não. Deus, eu vou orar aqui, Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus abre a nossa visão espiritual para enxergar as coisas que estão acontecendo. Às vezes eu não sei lidar com a situação, mas o que Deus vai fazer? Vai abrir a visão espiritual. E nós vamos enxergar o que está acontecendo. Às vezes estamos lá numa situação, não sabemos como fazer. Filho, já é assim que está acontecendo, O lugar está cercado de cavalos, né? Mas tem mais ao nosso favor do que contra. Então quer dizer o quê? Que em todo tempo Deus está nos guardando, mas Deus quer abrir a nossa visão espiritual para que eu enxergue. Surgiu situação, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E agora aconteceu isso. Nós clamamos na hora, Deus abre a visão, aí Deus dá uma estratégia, você faz uma coisa, por quê? Porque Ele já está nos guardando. Mas o que Ele quer fazer? Trazer tranquilidade, abrir os nossos olhos espiritual para a gente saber o que fazer em nome de Jesus. Às vezes a gente não sabe o que fazer, por quê? Porque não está vendo o mundo espiritual. Se a gente enxergasse, a gente ia ficar em paz. Por que o Eliseu falou assim, não, fica calmo. Põe aí o Mateus. Aqui na tela. Tu, porém, quando orar, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Irmão, a recompensa, a revelação que nós precisamos está no quarto. O Eliseu já sabia o que estava acontecendo. Ele falou, não, calma, você não está vendo não? Que ali tem um monte de cavalo e carro de fogo? Peraí, deixa eu orar aqui que Deus vai abrir a sua visão. Irmão, Deus abre a visão, mas o que eu tenho que fazer? Faz a lição de casa. A gente não falou semana passada que está numa batalha espiritual, Deus quer nos abençoar, tem pensamento de paz, mas a gente está no mundo. O que nós precisamos entender? Deus abre a nossa visão espiritual, mas eu preciso ir na onde que abre a visão espiritual. Na onde que abre? No particular com Deus. O Eliseu já sabia o que estava acontecendo, ele não estava apavorado, não estava arrancando os cabelos da cabeça, não estava roendo a unha, não estava perturbado. Não, ele já sabia o que estava acontecendo. Por que ele sabia? Porque ele tinha acabado de sair do quarto. Deus tinha mostrado para ele. O que Deus quer fazer conosco? Abrir a nossa visão espiritual diante de cada questão. Você está lutando, eu estou lutando, nós queremos fazer as coisas, mas tem coisa que você não sabe, eu não sei, e Deus vai e abre a nossa visão espiritual. Não anda com a visão espiritual fechada. Deus vai abrir a nossa visão espiritual diante de cada questão. Às vezes tem coisa que nem a gente sempre fala, né? Deus não é prego de surpresa. Deus não é prego. Será que Deus... Deus foi surpreendido. Agora eu vou surpreender Deus. Agora o diabo vai surpreender Deus. Não vai. Não tem. Deus é soberano. E Ele divide isso conosco. Em nome de Jesus, os sinais seguirão os que crê. Se eu não me engano, Joel 2, 28, 25, vai falar que os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. O que eu preciso entender? Vai se cumprir na nossa vida. A gente tá, lá no Efésios, fala que a gente luta com o quê? Com principado e com potestade.
E eu vou lutar com principado e potestade de maneira natural? Não! Deus vai abrir os nossos olhos para a gente enxergar cada situação. Ó, no Atos 16, ó, Atos 16, 6. Ó, a gente sabe dessa história do Paulo, não é? Ó, deixa eu abrir o meu também aqui. Ó, no 6. E viajando por toda a região da Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, quem falou que é o Espírito Santo foi quem escreveu. Depois que o Paulo relatou, acho que foi o Lucas, né? Que relatou a história. Até então, ele não estava sabendo o que estava acontecendo, estava tendo um impedimento. Ó, aí fala aqui, né? Fala que é o Espírito Santo. Por quê? Porque quem escreveu já entregou para nós o entendimento de que aquele impedimento era do Espírito Santo. Então, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província, foram impedidos. Então eles queriam ir para a Ásia e não deu certo. Irmão, vai lá, segue aí. Ó, quando avizinharam-se a região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Irmão, existem situações que nós vamos entender depois do que está acontecendo, o que é. Às vezes, pergunta para Deus. Deus vai falar. Às vezes você fala para Deus e Deus fala de uma maneira que você entende. Às vezes está surgindo um monte de desafios. Você fala, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Diante dessa questão aqui, o que o Senhor quer falar? E Deus vai dar a direção para nós. E nós vamos ter a direção de Deus. Ele vai falar de uma maneira que você vai entender. Deus, o que está acontecendo, Senhor? Nossa, Deus, eu estou aqui, fiz tudo direitinho, estou chegando aqui, mas mesmo assim tem desafio. O que está acontecendo? Deus, o que o Senhor quer falar? Aí Deus vai lá e fala, ó, manda o demônio embora aí, em nome de Jesus. Manda toda a situação contrária embora. Aí nós oramos e dá certo. Agora, continua aqui. Ó, então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Nós precisamos entender. Ó, vai lá, desceu em Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia, ajuda-nos. Irmão, o que está acontecendo? Se você não perguntar para Deus, ele não vai falar. Ó, põe uma coisa na cabeça. Nós estamos num mundo que tem lutas e desafio. Deus quer nos revestir, quer abrir a nossa visão espiritual diante de cada situação. Eu estou lidando com a questão. Eu estou lidando com a situação. E eu não sei o que está por trás daquilo. Ele colocou que o Espírito Santo impediu. Mas agora que ele vai entender. Por que ele vai entender agora? Porque depois da revelação, da visão que Deus deu para ele, ele vai entender. Se eu e você não buscar a visão de Deus, aquela situação nós não entendemos. Fica aquela coisa, e agora? O que será que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? Será que oh Deus, me perdoa. Deus, me perdoa aqui, me perdoa ali. Às vezes Deus está impedindo porque ele tem um motivo de cada questão. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pronto! É para ir para Macedônia, não é para ir para Ásia, para Bitínia, não é para ir para lá, é para ir para Macedônia. Só que depois do que eu entendi? Depois de uma visão, de uma revelação de Deus, eu entendi que era para ir para Macedônia. Aí então eu entendi que quem estava impedindo não era o diabo, era o Espírito Santo que estava mandando a gente ir para Macedônia e a gente não estava entendendo. Às vezes você senta na mesa, conversa, assim, conversa, faz anotação e daqui a pouco o Espírito Santo fala para você assim, não vai sair nada daí. Aí outra vez você senta, conversa, não vai sair nada daí.
Aí você chega num lugar que a situação tá desafiadora e o Espírito Santo fala assim, é aí. Espírito Santo, mas aqui, tá desafiador aqui o negócio. Não dá pra sair, não, é aí. E sai, irmão, porque Deus é fiel e Ele dá sinal. Agora, o que eu preciso entender? Não anda sem a revelação de Deus, não, em nome de Jesus. Deus falou, Deus está falando com a palavra abençoada. Só que eu preciso entender que Deus tem muito mais do que eu estou querendo imaginar. Ele quer abrir as nossas visões espiritual. Está acontecendo muita coisa no mundo e nós precisamos entender que em uma esfera mundial Ele vai falar conosco. Ah, filho, não entra aí, não. Vai dar ruim, não entra nesse lugar não, tal situação tá acontecendo. Aí ele vai lá e fala, não é pra você ir pra Bitínia não, nem pra ir pra Ásia, vai pra Macedônia. Deus, como é que eu vou pra Macedônia? Peraí. Aí um homem fala com ele, vem pra Macedônia, ajuda a gente aqui. Pronto, eu entendi de maneira clarinha. Às vezes você tá clamando e aí Deus te mostra algo espiritual. Uma coisa que só movimentava de maneira espiritual. Peraí, tem alguma coisa que tá? Manda o mal embora em nome de Jesus. Às vezes você vai expulsar o Espírito Santo? Não, Deus vai dar discernimento. Que é Ele que está dando direção para nós em nome de Jesus. Continua aqui. Mateus, capítulo 2. Mateus 2, versículo 7. No versículo 7 diz assim, Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Jesus já nasceu, a estrela apareceu para os reis magos, para os sábios, né? E o Herodes fala assim, mas quando que apareceu a estrela? Apareceu em qual lugar? Tá? Vai lá. E mandou-os a Belém e disse-lhe, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Irmão, você não tá, eu e você, a nossa mente não tá imaginando que o fulano vai querer dar um golpe, vai querer pegar e não vai pagar. Eu e você não estamos imaginando isso. Não estamos imaginando que a gente vai entrar no negócio e o outro lado lá vai furar. Mas aí no meio do caminho, Deus põe lá o impedimento. Não vai fazer negócio com fulano, não. É Deus impedindo. Não faz tal coisa. Lá não vai, não. Aí você fala assim, Deus, eu marquei para encontrar com fulano, mas parece que deu errado. Ele marcou outra coisa. É assim, aí eu fico imaginando, né, que vai acontecer. Vai descer um anjo e vai... para aí agora, para o seu carro agora. Para a sua corrida agora. Para o outro carro. Não vai para lá, não. Não. É coisa de... parece que foi por... Coisa estranha, né? Não. Deus sabe. Perguntar diligentemente para que também eu vá e adore. A boca está falando uma coisa, mas o coração está maquinando outra. E Deus está cuidando da nossa vida. E por isso que nós dependemos da revelação de Deus. Em nome de Jesus. Seus rei mago, o que foi? Então, quando vocês acharem lá o menino, você fala para mim que eu vou lá adorar ele também. Tava com falsidade, tava com plano contrário. Você sabia? Não. Você sabia? Não, eu não sabia. Mas você tava fazendo um negócio? Tava. Não sei. O que foi? Tá me dando, sei lá, uma sensação estranha. E você fica ali pensando, né? Deus, tem alguma coisa errada nisso aqui. O que tá acontecendo? Parece tudo certinho, Deus. Aí Deus fala assim, é furada. Sai daí que é furada. Não entra nesse negócio não. Tá com falsidade, não quer adorar coisa nenhuma. Isso daí vai ser para cada situação da nossa vida. Existiu ocasiões que
No meio do caminho, quem estava andando junto parou de andar junto um com o outro, foi um para o lado, foi um para o outro, e as coisas foram acontecendo, e Deus vai nos guardando. O que você precisa entender? Ó, vai lá, continua aí, o versículo 9. Ó, após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Irmão, o Espírito Santo vai na frente nos guiando para nos mostrar o que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai direcionando para a gente parar no lugar certo, em nome de Jesus. Você acha que Deus, que está cuidando da nossa vida, vai deixar eu e você entrar em fria? Presta bem atenção. O Espírito Santo, Deus, ele é educado. Se o Paulo não para em Trode e insiste, lá na frente ia dar problema. O que eu preciso entender? Se Deus já falou com você, não insista. Se Deus não falou com você, vai buscar, que Deus vai falar, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus já falou? Então não atravessa a linha, em nome de Deus falou? Não atravessa a linha não, que depois lá na frente dá problema. Você lembra quando Paulo falou assim, ó, essa viagem vai ser perigosa, não vai não. Aí foram. Aí Deus falou assim, ó, Deus vai guardar todo mundo, mas perdeu tudo que tinha. Perdeu as mercadorias que estavam tudo no navio. Mas Deus vai conservar a vida de todo mundo. Mas Deus falou. O que eu preciso aprender? Não ultrapassa a linha do que Deus já te falou. Deus só está falando aqui para confirmar. O que Deus já te falou, você não ultrapassa. Não vai lá entregar para Herodes, não. Aí continua, ó. Aí Deus está guiando. Deus está guiando. Então Deus está nos guiando. O que eu preciso entender? Visão espiritual aberta. Deus vai falar de uma maneira que você vai entender, vai te explicar direitinho. Ó, prossegue aí em nome de Jesus. Ó. Não, querida. No mesmo livro, Mateus. Fica nele. Isso. Ó. E vendo eles as estrelas, se alegraram-se com grande e intenso júbilo. Isso, versículo 11. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Deus está suprindo em cada condição. Deus está guiando, ó, guiou a estrela para guiar os reis magos, agora trouxe o suprimento, ouro, incenso e mirra, para suprir ali as necessidades, o gasto da viagem. Deus está conduzindo em cada etapa, segue. Ó, e sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. O que eu preciso entender? Vai por outro caminho, em nome de Jesus. Mas Deus já falou? Não ultrapassa a linha. Em nome de Jesus. Deus falou? Não ultrapassa a linha. O que eu preciso entender? Ó, eu vou perder meu tempo? Deus falou? Não, Deus falou. Deus vai dar uma... Ó, Deus falou e eu vou te dizer mais ainda. Deus vai te dar uma direção para você sair da situação em paz. Como? Biblicamente falando. Ó Deus, se eu for lá, o Saul vai me matar. Não, peraí, leva uma novilha aí das novas e chama o Jessé para fazer o sacrifício. Deus vai dar até a estratégia para a gente sair fora do caminho em paz, em nome de Jesus. Mas Ele vai te mostrar, em nome de Jesus, vai abrir a visão. Ah, mas Deus, eu estou vendo aqui, Senhor, e olhando de maneira natural, tem muito desafio. Não, Deus, está acontecendo muita coisa aí. Eu acho que esse negócio não vai dar bom, não. Aí Deus vai falar assim, pode ir que vai dar bom sim. Pode ir que vai dar certo. Agora o que eu preciso entender? Visão espiritual aberta para nós entendermos aquilo que Ele vai nos falar. Em nome de Jesus. Pegou a visão? Põe aí no 14. O 13. Ó. Depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá
até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmão, o que eu preciso entender? Deus está conduzindo eu vou ganhar eu vou ganhar tempo para vocês. Como? Os Rei Magos vai voltar por outro caminho. Ah, é? É. José, vai pro Egito, fica lá, até a hora que eu te disser, porque o Herodes está procurando. Irmão, o que nós precisamos entender? Deus fala que os sinais seguirão aos que crê. E será que nos fins dos dias derramarei do meu espírito e tal, os vossos jovens terão visões, os vossos jovens terão sonhos. O que nós precisamos entender? Não anda sem a revelação de Deus, não. E tudo que Deus falar não vai ir contra a palavra dele. Ah, mas Deus está falando uma coisa que está indo contra a palavra. É mais ou menos assim. Uma coisa que vai contra a palavra. Vai fazer eu e você transgredir a palavra. Não tem. Não, ele não vai falar uma coisa que vai contra a palavra. Ah, por exemplo, surgiu lá a questão lá. Jesus, essa dona aqui foi pega aprontando. Na lei, tem uma palavra aqui, que foi feita para essa situação. Ah, é mesmo, né? Foi feita? Tá bom. Então tem lei? Tem lei. Tem palavra? Tem. Aquele que tem pecado não atire a primeira. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. O que Deus vai fazer? Vai abrir a sua visão, a nossa visão espiritual, e nós vamos enxergar aquilo que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Deus vai mostrar clarinho. Essa daqui é imediata. Tá fazendo alguma coisa, tá entrando em alguma situação, negócio, compra, venda, o que for. E outras áreas da nossa vida também. Deus vai falar, sai daí, fica aí. Você vai entender de maneira clara. Se Deus já falou, ele está só confirmando aqui. Porque já falou. Versículo 14. Permanece lá, né? E José se levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu. Não espera chegar de dia, não. Mas peraí, de noite é mais difícil. De noite não tem nada aberto. De noite... Vai de noite. Por que vai de noite? Para não deixar rastro, para não deixar pista para ninguém. Vai que algum vizinho vê, eles foram embora para tal lugar. Não, de noite. O que é isso? Resolve logo, não deixa chegar amanhã. Ah, vai chegar amanhã? Não deixa chegar amanhã não. Faz o que Deus mandou fazer agora. Deus mandou sair? Então sai. Não vai para Bitínia se Deus está mandando nós ir para Macedônia. Não vamos para Mícia, para Ásia, se Deus está mandando ir para Macedônia. Já abriu a visão espiritual. Versículo 20. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai. Pronto. Ele não falou que ia avisar? Isso quer dizer o quê? Que Deus vai dar a visão para nós. Vai dar a direção. Não. Agora você pode ir lá e resolver isso. Agora você pode ir lá e fazer tal coisa. As coisas acontecem por etapas na nossa vida. Eu preciso entender que se eu entrar no quarto, eu vou ter a revelação de Deus, eu vou ter a direção do Senhor, as coisas vão acontecer e nós vamos ver a manifestação de Deus. Ah, mas está acontecendo o quê? Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Calma, querido. Deus não falou nada? Fica aí quietinho, fica aí calmo. Deus não falou? Não falou. Então espera ele falar. Passou o tempo que foi, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Versículo 21. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Pronto, chegou a hora de voltar. Agora, eu vou enfiar os pés pelas mãos? Não. Eu vou me apavorar? Não. Por quê? Porque Deus já sabe o que está fazendo. Primeira parte, estamos cercados com cavalos e carros de fogo. Irmão, o que eu quero dizer com cavalos e carros de fogo? Deus está nos guardando e nos livrando de todo mal. Deus está nos guardando e nos cercando com os seus anjos, com cada situação para nos livrar. Eu não sei o que fazer? Entra no quarto que a nossa visão espiritual vai ser aberta. Deus, eu estou tentando ir aqui para Bitínia, não está dando certo. Peraí, Paulo. Teve revelação. Em toda etapa nós temos que buscar a revelação de Deus. Põe uma coisa na cabeça. Não acha que as coisas são naturais. Ah, não.
Isso aqui é normal. Isso aqui acontece com todo mundo. Tal situação acontece com todo mundo. Não, querido, não acontece com todo mundo, não. Não acontece, a gente é diferente em nome de Jesus. Tem uma marca na nossa vida, Jesus, a marca de Cristo. Nós fomos comprados, nós somos dele, tem uma direção, uma palavra derramada sobre a nossa vida, que ele veio nos buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, ele buscou. Você acha que ele não vai guiar a nossa vida? Vai dar direção, vai abrir os olhos espirituais. Eu preciso entender e crer que as coisas... Oh Deus, eu não estava nem pensando em fulano. Não estava. Não estava nem pensando em fulano. Aí quando foi de noite, Deus mostrou a gente numa rua e o fulano lá com a gente. Eu falei, ô fulano, que legal você aqui com a gente. Eu não estava nem pensando. Eu creio que Deus é misericordioso, em nome de Jesus, para fazer. Por quê? Porque ele está fazendo e está mostrando a manifestação dele. Para finalizar, o 1 Coríntios 2,15, vamos finalizar. Ó, 14, tá? 2,14. Isso mesmo. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que o Espírito... Põe a CF, filha. Essa daí ficou um pouquinho... Ó. Isso, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O Espírito está falando conosco, irmão. Ó, de Deus, porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu preciso entender? Olha para essa situação espiritual e Deus vai mostrar a visão espiritual e nós vamos viver o que Ele tem para nós em nome de Jesus. Versículo 15. Ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém discerne. Como é que eu vou discernir? Se eu receber a revelação do Espírito Santo em nome de Jesus. Ah, você vai acordar amanhã em nome de Jesus e Deus já mostrou o que você precisa saber, o que eu preciso saber. Oh Deus, eu estava clamando aqui, aconteceu assim, assim, assado. O que eu preciso fazer? Não esquece, a lição de casa. Entra lá no quarto em nome de Jesus. A lição de casa é essa, entra no quarto, que a recompensa, a revelação que nós precisamos está com Deus, a direção que nós precisamos está com Deus em nome de Jesus, a manifestação que nós precisamos está com Deus. E o que eu vou fazer? Entender que Ele abre a nossa visão espiritual, nos dá a revelação, nos dá a visão, para que nós possamos caminhar. Põe uma coisa na tua cabeça, nós estamos lidando com principado e potestade. Deus muito mais vai nos capacitar para vencer e viver cada situação em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.